A alameda que levava à casa de 2 andares da família Rothschild estava pintada pelos bordos intensos dos maples, que pareciam chamas no outono. As velhas bétulas plantadas no ano em que Polina nasceu, inclinavam suas copas douradas sobre o telhado, como se protegessem o lar com um abraço silencioso. Havia algo de simbólico naquela cena. O ouro das folhas refletia a maturidade da família, a época das colheitas, o tempo em que os frutos amadurecem. Zoya adorava aquele período do ano. Ela estava ao fogão, mexendo o borscht que exalava um aroma reconfortante, a mesma receita que herdara da mãe, que por sua vez a aprenderá com a avó. O cheiro quente enchia a cozinha, prometendo aconchego e tranquilidade depois de um dia longo. Sem querer, Zoya surpreendeu seu reflexo na porta de vidro do armário. Uma mulher de postura ereta, olhos atentos, rugas sutis que marcavam o tempo sem apagar a beleza, e um corte de cabelo curto que lhe caía surpreendentemente bem. Igualzinha à sua mãe na juventude, costumava dizer tia Tamara. E Zoya aceitava o elogio como a maior das honrarias. A porta da frente bateu. Mãe, somos nós, anunciou a voz clara de Polina. Não vai acreditar, mamãe, esbarramos justamente com ele na parada de ônibus. Que coincidência absurda, exclamou Artyom, entrando atrás da irmã com um tom teatral. E aí, progenitora ilustre? O que é esse cheiro divino? Borscht? Borscht, como sempre às sextas-feiras, respondeu Zoya, sorrindo enquanto enxugava as mãos no avental. Então me contem, como foi o dia de vocês? Tenho que terminar a monografia amanhã, suspirou Polina, pegando um iogurte na geladeira. Preciso me trancar com isso amanhã cedinho. E eu finalizei um programa novo, interrompeu Artyom, partindo sem cerimônia a casca de um pão fresquinho. É de reconhecimento de padrões. O reitor até sugeriu que eu submeta para uma conferência. Os olhos de Zoya brilharam de orgulho. Os filhos haviam crescido inteligentes, e nisso o mérito de Gleb era inegável. Apesar de seus defeitos, eles sempre foram um pai presente, exigente, mas justo. O pai está demorando? Perguntou Artyom, já revirando a gaveta de ferramentas. Ligou agora há pouco, já está chegando, respondeu Zoya. O que você está aprontando aí? Vou arrumar aquela prateleira na garagem? Ele havia pedido. Sim. O rapaz hesitou. Sim. Quer dizer que está tentando escapar de lavar a louça? Cutucou Polina, e o irmão fez menção de atirar nela o pano de prato. Gleb apareceu meia hora depois, quando a mesa já estava posta. Vinha cansado, mas não esquecera o buquê para a esposa, um ritual que mantinha há 20 anos sem falhar. Astromos. Minhas favoritas, alegrou-se Zoya ao receber as flores. Gleb a abraçou com um braço e beijou-lhe a têmpora, inspirando o cheiro familiar do shampoo de camomila. Naqueles instantes, o tempo parecia parar, e eles voltavam a ser os jovens de 20 anos que cruzaram pela primeira vez a porta de um apartamento alugado minúsculo. E aí, águias, como foi o dia? Perguntou aos filhos, desdobrando o guardanapo. A conversa fluiu animada. Polina contava sobre sua experiência recente como estagiária em uma escola. Artyom discutia com o pai os benefícios da inteligência artificial na indústria. Zoya compartilhava as novidades da rotina escolar. Uma janta comum, uma noite comum. Só os olhos atentos de Polina percebiam às vezes, quando o pai se ausentava por um instante da conversa, o olhar perdido, como se os pensamentos o levassem para muito longe. Pai, está tudo bem? Problema no trabalho? Indagou ela quando Zoya saiu para buscar a sobremesa. Gleb estremeceu, voltando à realidade. Tudo normal, Polinka. Só um pouco cansado. Passou a mão nos cabelos da filha, como fazia quando ela era pequena. Uns perrengues com o novo equipamento, mas nada que não resolvamos. Se precisar de ajuda com software, pode contar comigo, ofereceu Artyom, e o pai agradeceu com um aceno. Foi então que tia Tamara apareceu no batente da cozinha, magra e reta como um bastão, com um olhar penetrante que não deixava nada passar despercebido. Estou atrapalhando? Perguntou, embora todos soubessem que era uma pergunta retórica. Tia Tamara jamais atrapalhava. Era uma verdade absoluta naquela casa. Entre Tamara Fyodorovna. Gleb levantou-se, cedendo-lhe o lugar. Vai querer chá? Aceito, anuiu a idosa. Sabe, Gleb Viktorovich, hoje fui fuçar nos arquivos. Tantas coisas vieram à memória. Os anos 90, a fábrica, a tal da privatização. Ela titubeou, olhando para Gleb, que de repente pareceu petrificado. Um silêncio pesado tomou conta da cozinha. Polina trocou olhares confusos entre o pai e a tia. Artyom ficou imóvel, a xícara suspensa no ar. Mãe, a gente vai estudar, disse Polina, quebrando o impasse. A monografia não se escreve sozinha. Zoya assentiu, compreendendo que os filhos sentiam atenção, mas eram delicados demais para perguntar.
Quando os jovens saíram, tia Tamara suspirou. Desculpe, Gleb, não queria tocar no assunto na frente deles. Mas encontrei uns documentos antigos. Lembra do Koshilkov, Igor Nikolaevich? Gleb franziu o senho, como se uma dor aguda o tivesse atingido. Claro que me lembro, respondeu com voz surda. Como esquecer uma coisa dessas? Tamara Fyodorovna virou-se para Zoya. Você se lembra, não é? Eu era a contadora-chefe da fábrica quando tudo aconteceu. O seu sogro, Viktor Alexeyevich, era o diretor, e Koshilkov, o vice. Todos estávamos em pânico, a fábrica ia à falência. Então veio a privatização. Chega, interrompeu Gleb. Zoya já sabe de tudo. Mas a tia parecia não ouvir. O Viktor falsificou papéis. Convenceu Koshilkov a investir todas as economias em ações, enquanto ele mesmo as comprava por meio de empresas de fachada. E o Igor ficou sem nada, nem dinheiro nem emprego. Zoya olhou para o marido. Ele estava curvado, torcendo o guardanapo entre os dedos. A mulher o deixou, a filha pequena ficou abandonada, continuou Tamara, como se visse cenas do passado diante dos olhos. Depois ele se afogou no álcool. Perdeu o apartamento. Diziam que a menina foi para um orfanato quando ele morreu. Eu tentei encontrá-la, disse Gleb de repente, a voz carregada de dor. Quando meu pai faleceu, quis consertar as coisas, mas os rastros se perderam. Zoya cobriu a mão dele com a sua, num gesto instintivo. Quantas vezes haviam discutido aquele episódio depois que tia Tamara, ex-contadora da fábrica, revelara a verdade? Quantas vezes Gleb dissera que nunca perdoaria o pai por aquilo, e quantas vezes ela o convencera de que um filho não carrega a culpa dos erros alheios? Você não tem culpa, sussurrou Zoya. Foi há tanto tempo. 25 anos, resmungou tia Tamara. Uma vida inteira. Exatamente o tempo que vocês estão juntos. E na memória de Zoya emergiu, de repente, aquele setembro distante em que ela, a garota popular do colégio, caminhava de braço dado com Slavka Orlov, o rapaz mais cobiçado da escola. Um suéter fino de tricô, saia curta, botas altas, ela lembrava cada detalhe do vestido. E como Slavka havia deslizado a mão um pouco abaixo do permitido. Zoika, não fique brava, sussurrava ele, queimando-lhe a orelha com um hálito. Foi só uma dança com a Lenka. Não significa nada. Na época, ela acreditara em cada palavra, em cada sorriso. Até aquele dia em que os flagrou no vestiário do ginásio, abraçados. Chorou ali mesmo, à porta, incapaz de conter a dor da traição. Uma semana depois, na biblioteca municipal, esbarrou em Gleb Rodchev. O aluno tímido e dedicado estava sentado a uma mesa afastada, cercado por livros de física, escrevendo algo com concentração. Posso? Perguntou ela, apontando para a cadeira vaga. Ele sobressaltou-se, os óculos escorregaram pela ponta do nariz, e Zoya notou pela primeira vez seus olhos, quentes, da cor de avelã. Claro, sim, é claro, gaguejou ele, apressando-se em fazer espaço entre os livros. Ficaram conversando até a biblioteca fechar. Falavam de leituras, de sonhos, de planos para o futuro. Ele a surpreendeu com seu conhecimento sobre constelações, explicando como o outono era a estação ideal para novos começos. Zoya sentiu-se à vontade, leve pela primeira vez em semanas, não pensou em Slavka. Agora, observando as têmporas grisalhas do marido e arrugas profundas entre suas sobrancelhas, recordava aquele rapaz tímido que a acompanhava até em casa sem ousar segurar sua mão. O que restou dele? O que restou de nós dois? Vou indo, interrompeu seus pensamentos tia Tamara, quebrando o silêncio. Já está tarde. Obrigada pelo chá. Quando a porta se fechou atrás dela, Gleb e Zoya ficaram sozinhos na cozinha silenciosa. Do andar de cima, a música no quarto de Artyom chegava abafada. O telefone de Polina tocava em tom surdo. De repente, Gleb olhou para a esposa com aquele mesmo olhar de anos atrás e murmurou. Perdoe-me. Seus dedos tremiam levemente sobre a mesa. Ao longo dos anos, me tornei alguém muito diferente daquele que você amou. Todos nós mudamos. Zoya passou a mão pela face dele, áspera pela barba por fazer. O importante é que ainda estamos juntos. Ele segurou sua mão e a pressionou contra os lábios. Como eu gostaria de começar tudo de novo, sussurrou. Ela sorriu, mas algo dentro dela estremeceu, como um pressentimento. Começar de novo? Será que isso é possível? E por que ele falava disso justamente agora? Da varanda, o aroma terroso do outono invadia a casa, o outono dourado de suas vidas, que sem que soubessem, já se equilibrava à beira de provações. Mamãe e papai. Polina apareceu na porta da cozinha, os cabelos ainda úmidos do banho. Eu lavo a louça, não se preocupem. Por um instante ficou imóvel observando os pais tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes. Havia algo indefinível em suas posturas, em seus rostos. Está tudo bem?
Perguntou baixinho. Claro, meu sol. Zóia reagiu primeiro. Foi só a tia Tamara mexendo em feridas antigas. Não é nada, vai sarar. Artyom entrou atrás da irmã, como sempre com uma ferramenta na mão. Ei, velha guarda, por que essas caras feias? Pisou para o pai. Lembra daquela vez que perdemos a truta na pescaria? Aí sim foi drama. Gleb riu, um riso genuíno, o primeiro da noite. É filho, a vida é assim mesmo. A gente se vira. Filosofou, hein? Artyom deu uma cutucada brincalhona no ombro do pai. Vamos, ajuda a Polina com a louça. Enquanto os observava, Gleb refletia sobre a ironia da vida. Seus filhos sinceros, luminosos, sem sombras. E ele? Que homem era se ainda carregava o peso de um segredo que nunca teve coragem de confessar à mulher? Naquele dia em que levou a jovem esposa para conhecer seu cômodo na comunalca, chovia torrencialmente. Zóia ficou parada no meio dos 9 metros quadrados, os cabelos pingando água, os olhos brilhando com uma esperança que lhe cortava a respiração. Pronto, agora estamos em casa, disse ele. Ela riu alto, descontraída, como só ela sabia. Em casa, repetiu, enxugando os fios molhados com uma toalha desgastada. Sabe, acho que vamos ser felizes aqui. Gleb lembrava daquele momento com uma clareza dolorosa, como se fosse ontem, e não mais de 20 anos atrás. Seu pequeno mundo, um sofá afundado, um aquecedor a querosene no parapeito, sonhos que pareciam inalcançáveis. O país desmoronava, os salários atrasavam meses, mas eles eram jovens, apaixonados e acreditavam que tudo daria certo. Quando Polina nasceu 2 anos depois do casamento, a felicidade deles ganhou forma. Uma criancinha de cabelo claro e olhos iguais aos de Gleb. Ele a segurou pela primeira vez junto à janela embaçada, pressionando as mãos geladas contra o vidro. Acho que é isto, pensou, enquanto Zóia erguia a filha acima da cabeça, mostrando-lhe o mundo através das vidraças duplas. Acho que isto é ser feliz. O dinheiro era escasso. Gleb aceitava qualquer trabalho. Carregava sacos no mercado, fazia plantões noturnos como vigia, consertava televisores dos vizinhos. Zóia, ao sair da licença maternidade, arrumou um emprego em uma escola. Como conseguia parecer sempre impecável, até elegante, com um salário de miséria, seguia sendo um mistério para ele. É a nossa Zóia, ria tia Tamara. Essa menina faz um vestido de um saco de batatas e ainda parece rainha. Quando Artyom nasceu, mudaram-se para um apartamento de um quarto na periferia. Espaço apertado, conta sempre no vermelho, mas as crianças cresciam saudáveis e risonhas. Zóia nunca reclamava. E Gleb trabalhava até o esgotamento. Encontrei os projetos do Kotiukow, anunciou a Zóia, folheando pastas antigas na comoda. O pensamento foi interrompido por uma batida na porta do escritório. Entre. Gleb afastou os papéis e endireitou os ombros. Na porta apareceu Albina Sergeyevna, a secretária que herdara do diretor anterior, uma mulher corpulenta, de penteado impecável e olhar severo. Gleb Viktorovich, a Neska está aqui. A gerente de RH disse que o senhor a havia convocado. Sim, pode mandar entrar. Minutos depois, uma jovem entrou no escritório, alta, esbelta, vestindo um terno sóbrio que, no entanto, não escondia a elegância natural de seus movimentos. Passos firmes, voz clara, um brilho frio de inteligência nos olhos. Rinata Andreevna, sente-se, indicou Gleb, apontando para a cadeira. Como está se adaptando aqui? Obrigada, Gleb Viktorovich. Ela assentiu, acomodando-se com precisão. A equipe é experiente, mas a documentação do setor de pessoal está um caos. Preparei uma proposta de organização. Falava de maneira direta, sem rodeios. Gleb não pôde evitar admirá-la. Funcionários assim, eficientes, jovens e determinados, eram raros. Impressionante, disse sincero, enquanto examinava os documentos. Onde trabalhou antes? No Tecopron, respondeu ela, e algo em sua voz vacilou por um instante. Mas a empresa faliu. Uma pena, concordou Gleb. Nossa perda, nosso ganho. Aprovo seu plano. Pode começar. Quando Rinata saiu, ele ficou olhando para a porta por alguns segundos. Havia algo familiar naquela mulher, uma lembrança que escapava, como um nome na ponta da língua. Tia Tamara raramente aparecia na fábrica desde que se aposentara. Mas aquele dia era a distribuição dos benefícios aos veteranos, e ela resolveu passar para cumprimentar os antigos colegas. Com sua postura ereta e o casaco azul marinho impecável, caminhava pelo corredor quando uma jovem de terno passou por ela apressada. Tamara Fyodorovna paralisou. Impossível, murmurou. Aquele rosto, aqueles olhos. Conhecia-os. Mas de onde? De repente a memória lhe trouxe uma foto de 20 anos atrás, a formatura de Igor Kotiukow, impecável em seu terno novo.
Ao lado, sua esposa, Larissa, e uma menininha de olhos penetrantes. Espere! Chamou, mas a jovem já havia dobrado a esquina. Tamara bateu na porta com a placa setor de pessoal. Desculpe, dirigiu-se à funcionária mais velha atrás da mesa. Quem era aquela moça que acabou de sair? Rinata Andreevna Nevskaya, respondeu a mulher. A nova gerente de RH. Nevskaya? Repetiu Tamara, surpresa. Qual era o sobrenome dela antes? A funcionária encolheu os ombros, confusa. Quer dizer, o de solteira? Ela não é casada. Tamara assentiu devagar e saiu para o corredor. Nevskaya. Era o sobrenome de solteira de Larissa, esposa de Kotilko. Coincidência? Dificilmente. Aqueles olhos eram uma cópia exata dos dele. Ao sair do portão da fábrica, discou o número de Zóia. Alô? A voz da sobrinha soava cansada. Zóia, sou eu, disse Tamara, sem preâmbulos. Precisamos conversar. Urgente. Perto do anoitecer, o escritório esvaziava-se gradualmente. O escritório esvaziava-se aos poucos, mas Rinata permaneceu, organizando documentos pessoais dos funcionários. Uma pasta com o carimbo da direção chamava sua atenção como um fruto proibido. Depois de se certificar de que estava sozinha, abriu o dossiê de Roditev. Fotografia, autobiografia, cópias de diplomas. Ali um decreto de nomeação assinado pelo presidente do Conselho de Administração. Nomear Roditev, Gleb Viktorovich para o cargo de... As letras seguintes embaralharam-se diante de seus olhos. Roditev. Viktor Roditev, o homem que destruíra seu pai. E agora seu filho, seu chefe. O destino, às vezes, tecia enredos mais intrincados que qualquer roteirista. Rinata recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Diante dela surgiu a última imagem do pai. Rosto emaciado, mãos trêmulas, olhos vazios de esperança. Papai, nós vamos conseguir, dissera ela então, ainda criança, sem compreender a profundidade da queda. Depois, tudo desabou. O pai afundou-se no alcoolismo. A mãe fugiu com um caminhoneiro, deixando-a com um homem já meio morto. Orfanato após a morte dele. Anos de luta pela sobrevivência, pela educação, pelo direito de ser alguém na vida. E agora ali estava ela no covil do inimigo sob uma identidade falsa com um único objetivo, restaurar a justiça. O que aconteceria com Gleb Roditev se tudo viesse à tona? Perda de reputação, falência da empresa, prisão, se conseguisse provar as fraudes financeiras. Rinata não sabia ao certo, mas uma coisa era definitiva, ele pagaria por tudo. Mamãe, você viu que horas são? Polina entrou silenciosamente no quarto onde Zóia corrigia cadernos. Ai meu Deus, como o tempo voou, murmurou Zóia, olhando para o relógio de parede. E seu pai ainda não chegou? Polina balançou a cabeça. Ligou. Disse que chegaria tarde. De novo, uns assuntos urgentes. Havia um tom de preocupação em sua voz. Zóia largou a caneta e observou a filha com atenção. Algo está errado, Polinka. A jovem sentou-se na ponta da cadeira, mexendo na barra da blusa. Mamãe, vocês dois estão bem? Zóia estremeceu. Será que era tão transparente a ponto de até a filha perceber a tensão? Claro que sim, forçou um sorriso. É só que o papai está muito ocupado ultimamente. Você sabe como ele é responsável. Sim, mas antes ele nunca perdia nossos jantares de sexta-feira, franziu a testa. E no geral ele está diferente. Zóia quis contestar, mas percebeu que a filha tinha razão. Gleb realmente mudará. Distraído, perdido em pensamentos, cada vez mais tempo no trabalho. No começo, ela atribuíra isso ao cansaço, aos problemas com os novos equipamentos que ele mencionara. Mas agora, não se preocupe, acariciou a mão da filha. Todos passamos por fases difíceis. Vamos dar conta. Polina assentiu, não totalmente convencida, mas sem insistir. A tia Tamara veio aqui te procurar. Você estava na casa da vovó. Disse que era urgente. Eu sei, ela ligou. Zóia fez uma careta. Deve ter encontrado mais alguma história antiga. Está obcecada por aqueles arquivos. Nesse momento, Artyom espiou pela porta, e Zóia aproveitou para mudar de assunto, aliviada. Mãe, peguei um lanche, disse ele, mastigando enquanto falava. Ei, o que está acontecendo com o pai? Hoje liguei para ele na fábrica. A secretária disse que ele saiu com uma tal Nevskaya para resolver os assuntos. Quem é essa? Perguntou Zóia, sentindo um calafrio desagradável percorrer a coluna. Não faço ideia, Artyom deu de ombros. Talvez uma funcionária nova. Jovem bonita, resmungou, mas calou-se ao ver o olhar de reprovação da irmã. Ou seja, foi o que o Alyosha falou. O pai dele trabalha lá também, explicou, corando. Zóia sentiu o estômago apertar. Polina lançou ao irmão um olhar de advertência. Bom, todos para a cama.
anunciou Zoya, batendo palmas com um entusiasmo exagerado. Amanhã temos que acordar cedo. Sozinha aproximou-se da janela. Do lado de fora, as luzes da cidade piscavam na noite. Em algum lugar ali entre aquelas luzes estava seu marido. E com quem? Não ouse pensar nisso, repreendeu-se. Gleb não é assim. Não pode ser. Mas a dúvida já se aninhara em seu coração. Tia Tamara queria lhe contar algo urgente. Algo relacionado à fábrica. E isso de alguma forma estava conectado. Gleb permanecia no carro, estacionado em frente a um prédio comercial sem graça. Ao seu lado, no banco do passageiro, uma pasta com documentos que ele e Renata haviam preparado a noite toda. Obrigado por me trazer, Gleb Viktorovich, disse ela, virando-se para ele. Na penumbra do veículo, seus olhos pareciam ainda mais profundos. Não há de que, respondeu, surpreendendo-se com seu próprio constrangimento. Você fez um ótimo trabalho hoje. Seu pai, disse ela de repente, e Gleb estremeceu. Ele foi diretor dessa fábrica nos anos 90, não foi? Sim, respondeu com cautela. Como você sabe? Li no seu dossiê, sorriu. Uma dinastia familiar é impressionante. Você deve se orgulhar dele. Gleb demorou a responder. Todos temos nossos esqueletos no armário, disse evasivo. Renata sentiu, como se aquilo fosse exatamente o que esperava ouvir. Até amanhã, Gleb Viktorovich. Saiu do carro com leveza, deixando para trás um rastro quase imperceptível de perfume. Gleb ficou imóvel por alguns minutos, tentando decifrar a estranha sensação que aquela mulher despertava nele. Não era apenas atração física, embora isso existisse, mas algo mais, uma inquietação, como se estivesse à beira de um precipício. Você é um homem casado, lembrou a si mesmo. Tem uma esposa maravilhosa, filhos, uma casa pela qual vocês lutaram tanto naqueles anos na comunalca. Mas por algum motivo as lembranças do apertado cômodo onde ele e Zoya haviam sido tão felizes já não aqueciam como antes. Algo se perderá para sempre, e Gleb não tinha certeza se seria possível recuperá-lo. Ligou o motor. Era hora de ir para casa. Zoya devia estar preocupada. As crianças. Será que haviam notado as mudanças nele? Com certeza. Eles eram inteligentes, sensíveis. Enquanto isso, Renata observava da janela de seu apartamento alugado enquanto o carro de Gleb saía lentamente do estacionamento. Algo tremeu dentro dela. Seria o triunfo pelo início bem-sucedido de seu plano? Ou uma estranha e indesejada compaixão por aquele homem, que parecia carregar nos ombros o mesmo fardo pesado do passado? Vingança ou perdão? Renata não tinha resposta, mas uma coisa era certa, não havia mais volta. Renata balançou a cabeça, como se afastando um pensamento incômodo. Ainda tenho documentos para revisar. E você provavelmente precisa dirigir. Claro, concordou ele apressadamente. Então, apenas um jantar. O jantar se estendeu além do esperado. Falavam de trabalho, dos novos projetos, da reestruturação que Renata havia proposto. Mas sem que percebessem, a conversa escorregou para terrenos mais pessoais. Infância, universidade, livros, música. Gleb contou sobre seus anos de estudante, sobre sonhos que nunca se realizaram, planos que ficaram pelo caminho. De repente, Renata comentou, com um tom que soou estranhamente carregado. Você tem uma família maravilhosa. Os filhos na universidade, a esposa como diretora adjunta. Conquistou muito. Algo em sua voz fez Gleb se tensionar. Sim, sou um homem feliz, respondeu, surpreendendo-se com a falsidade que soou em sua própria voz. Então o que está fazendo aqui comigo? Perguntou Renata, direta. E Gleb não soube o que responder. O que ele fazia ali? Arriscando tudo: família, reputação, paz interior. Por quê? Por paixões passageiras? Pela ilusão de juventude? Pela fuga da responsabilidade? Não sei, admitiu, com uma honestidade que o assustou. Talvez seja uma loucura. Uma loucura perigosa, murmurou Renata, e em seus olhos passou algo que poderia ser pena. Enquanto isso, atrás da divisória do restaurante, sentada a uma mesa próxima, estava Valentina Igorevna, colega de Zoya. Ela havia vindo com uma amiga comemorar um aniversário, mas agora permanecia imóvel, a garfo suspenso no ar. Aquele voz. Reconheceria entre mil, Gleb Rodichel, marido de Zoya. E claramente não era Zoya quem estava com ele. Mãe, não precisa fingir que está tudo bem. Polina estava encostada no batente da porta, braços cruzados sobre o peito. Zoya levantou os olhos das provas que corrigia. O que quer dizer? Papai não dormiu em casa de novo. Terceira vez esta semana. E você faz de conta que isso é normal. Zoya pousou a caneta. A filha tinha razão. Gleb já havia ficado na casa de um amigo ou no escritório por causa de um problema na fábrica mais vezes do que poderia justificar.
Antes, isso nunca acontecia. Polina, os adultos passam por fases difíceis, tentou explicar com uma calma que não sentia. Pare com isso, a filha quase gritou. Não sou criança. O que está acontecendo entre vocês? Artyom apareceu na porta da cozinha, atraído pelas vozes alteradas. Que barulho é esse? Perguntou, olhando de uma para outra. A Polina está preocupada com os atrasos do papai no trabalho, respondeu Zoya com uma serenidade forçada. Atrasos? Artyom bufou. Fala sério, mãe. Comandos de trabalho? Seus olhos encontraram os da irmã, e algo não dito passou entre eles. Você sabia que ontem ele estava em um restaurante com outra mulher? Soltou Artyom sem rodeios. O coração de Zoya gelou. De onde tirou isso? O Denis os viu. O pai dele jantava lá com sócios. Podia ser uma reunião de negócios, tentou racionalizar, embora por dentro tudo se contraísse em um nó apertado. Às 10 da noite, com luz baixa? Artyom balançou a cabeça. Mãe, você merece mais do que isso. Artyom. Polina o puxou pelo braço, vendo o rosto da mãe empalidecer. Chega de silêncio, o rapaz estava visivelmente irritado. Vou falar com ele hoje mesmo. Não se atreva, disse Zoya baixa, mas firme. Isso é entre eu e seu pai. É a nossa família, retrucou Artyom. E se ele está destruindo ela, tem o direito de saber por quê. A porta da frente bateu com força. Os três congelaram. Passos ecoaram no corredor, seguidos pela voz de Gleb. Estou em casa. Tem algo para comer? Ele apareceu na porta da cozinha, levemente desalinhado, com olheiras, mas com um brilho estranho nos olhos. Ao ver a família reunida, todos com expressões tensas, hesitou. Aconteceu algo? Artyom deu um passo à frente, mas Zoya o segurou pelo ombro. Nada demais. Seu jantar está na geladeira. Aqueça no micro-ondas. Já jantamos. Gleb tentou dizer algo, mas o olhar gélido do filho o fez calar. Polina se levantou. Vou estudar. Boa noite, pai. Havia tanta decepção em sua voz que Gleb estremeceu. Vou atrás dela. Artyom seguiu a irmã, sem sequer olhar para o pai. Quando ficaram sozinhos, Gleb afundou na cadeira em frente à esposa. Eles sabem? Suspeitam, respondeu Zoya, empilhando as provas com mãos trêmulas. Assim como eu. Zoya, eu não sou isso que você está pensando, começou ele, desesperado. Não, ela o interrompeu, levantando a mão. Não quero discutir. Pelo menos, não hoje. Saiu, deixando sozinho na cozinha vazia. Gleb permaneceu imóvel, os olhos fixos na parede, enquanto sua mente oscilava entre o peso da culpa e a memória do toque da mão de Renata ao se despedirem naquela noite. Zoya Leonidovna, poderia ficar um momento? Valentina Igorevna espiou pela porta da sala onde Zoya corrigia uma prova. Assim que o último aluno saiu, ela se sentou na beirada de uma carteira. Como você está? Bem, respondeu Zoya, automaticamente. Só isso? Valentina hesitou, escolhendo as palavras. Ontem estive no café Cidade Velha e vi Gleb. Zoya congelou. O coração pulou uma batida, depois disparou surdo e acelerado. Com quem? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Com uma mulher jovem. Bonita. Não estavam fisicamente próximos, mas havia uma intimidade. Dá para perceber. Zoya permaneceu em silêncio, folheando as provas sem enxergá-las. Você sabia? Perguntou Valentina com cuidado. Desconfiava, engoliu em seco. As crianças também. Meu Deus, Valentina balançou a cabeça. E elas, como estão? Artyom está furioso. Polina, sua voz falhou. Ela só está muito decepcionada. Valentina pousou a mão em seu ombro. E você? O que vai fazer? Zoya levantou o rosto. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Não sei. Ainda não sei. Quando saía da escola, uma chuva fina começava a cair. Zoya caminhava de cabeça baixa, absorta, sem notar o homem que se aproximava até esbarrar nele. Desculpe, murmurou, distraidamente. Zoya. Zoya Kruglova, uma voz surpresa a fez parar. Ela levantou os olhos e congelou. Diante dela estava Vyacheslav Orlov, tão alto quanto se lembrava, mas com fios prateados nas têmporas e uma profundidade nos olhos que a juventude não tinha. Slaka, pensou, e até sorriu, surpresa. De onde você surgiu? De passagem pela cidade, respondeu ele, observando-a com admiração mal disfarçada. Assinando um contrato de construção. Acabo de sair de uma reunião. Ficaram parados sob a chuva miúda, gotas se acumulando nos cabelos de Zoya, escurecendo-os. Você não mudou nada, disse ele, e havia um tom de lamentação em sua voz. Ainda tão linda. E você aprendeu a mentir, riu ela, sem convicção. Nem uma palavra de mentira. Levantou as mãos em um gesto de rendição brincalhona. Olha, tem um café aqui perto. Que tal entrarmos?
Faz tanto tempo que não nos vemos. Zoya hesitou. Não lhe faltavam fofocas pela escola, viram a Kruglova com Orlov. Não tinha certeza se era uma boa ideia. Não sei se. Nesse momento seu telefone apitou na bolsa. Uma mensagem de Gleb. Vou me atrasar hoje. Reunião importante. Não espere com o jantar. Algo dentro dela se partiu. E então, como o estupim, ardeu. Uma mistura de dor, raiva e um desejo cego de retaliar, de fazer algo, qualquer coisa, para ferir de volta. Sabe de uma coisa? Disse, decidida. Vamos sim. Meu noite acabou de ficar livre. Zoya notou a ausência de um detalhe habitual. Posso levá-lo de volta para você, disse Slava, com um tom de esperança na voz. Ou quem sabe, a gente se encontra. Ela fechou os olhos. Slava. Ele tinha sido tão atencioso no dia anterior, ouvia-a com atenção, fazia rir com suas histórias, sem uma única vez tentar levar a conversa para o terreno pessoal. E isso depois de tantos anos. Depois de tudo. Eu mesma posso ir até aí, respondeu Zoya, com a voz mais firme do que se sentia. Onde você está hospedado? No Continental, mas posso descer ao saguão. Não precisa subir até o quarto. Foi então que Polina entrou na cozinha. A jovem parou na porta, surpresa ao ver a mãe com o telefone em uma mão e o envelope na outra. Tudo bem, disse Zoya ao celular, sem tirar os olhos da filha. Estarei aí em 1 hora. Desligou a chamada e encontrou o olhar interrogativo de Polina. Com quem você estava falando? Perguntou a filha, baixinho. Com um velho conhecido, Zoya forçou um sorriso. Vyacheslav Orlov. Ele está na cidade a trabalho. Polina deu um passo à frente, os olhos fixos no envelope. Aquele Slava. Seu ex. Zoya assentiu, sem querer se alongar em explicações. Mamãe Polina avançou mais um pouco. O que tem nesse envelope? Zoya hesitou por um segundo, então estendeu o papel. A filha percorreu o texto com os olhos e ergueu o rosto, confusa. Você vai se vingar do papai usando seu ex? O quê? Zoya recuou como se tivesse levado um tapa. Não, claro que não. Como você pode pensar uma coisa dessas? Polina balançou a cabeça. Desculpa. É só que não terminou a frase. Não sei como reagir. A família está se despedaçando, e eu não consigo fazer nada. Zoya puxou a filha para um abraço apertado, como se quisesse protegê-la de tudo aquilo. Ninguém está se despedaçando. É só um período difícil. A gente vai superar. Promete? Murmurou Polina, com a voz abafada no ombro da mãe. Prometo, respondeu Zoya, sem acreditar nas próprias palavras. O saguão do Continental cheirava a perfume caro e café recém-feito. Slava esperava sentado em uma poltrona de couro, folheando um jornal. Ao vê-la, levantou-se com um sorriso. Oi? Obrigado por vir. Estendeu-lhe um cachecol azul escuro, com um padrão de pequenas folhas entrelaçadas. Achei que fosse seu. Fiquei preocupado que você tivesse perdido. Zoya passou os dedos pela tecido macio. É da minha filha. Ela ficaria arrasada, murmurou, sem erguer os olhos. Obrigada. Senta aqui? Ele indicou a poltrona ao lado. Quer um café? Ela vacilou, mas depois balançou a cabeça com determinação. Não, Slava, obrigada pelo cachecol, mas tenho que ir. Ele a observou com atenção, os olhos estreitando-se levemente. Alguma coisa aconteceu. Você está tensa. Está tudo bem, mentiu, tentando esboçar um sorriso que não convenceu nem a si mesma. Slava segurou sua mão com delicadeza. Zoya, eu vejo que você está abalada. Posso ajudar em alguma coisa? Ela retirou a mão devagar. Não, são problemas de família. Entendo, assentiu ele sem pressionar. Só quero que saiba, estou aqui. Se precisar de um amigo, de um conselho ou só de alguém para ouvir. Havia tanta sinceridade em seu olhar que por um instante, Zoya sentiu um ímpeto quase irresistível de desabar, de jogar fora toda a dor, a raiva, a confusão que a consumiam. Mas se conteve. Obrigada, Slava. Isso significa muito. Já se afastando, virou-se uma última vez. Você fica muito tempo na cidade? Umas 2 semanas, respondeu ele. Depois, talvez volte com frequência. O projeto é de longo prazo. Ela assentiu. Então, quem sabe a gente se veja de novo. Renata estava sentada à janela de seu apartamento alugado, observando o crepúsculo se apagar lentamente atrás dos vidros. O telefone, abandonado na soleira, vibrou pela 3ª vez naquela noite. Era Gleb. Ela não atendeu. Depois daquela conversa no carro, depois das insistentes tentativas dele de continuar algo que ela mesma havia iniciado só como estratégia, Renata sentia um turbilhão de emoções que não conseguia decifrar. O plano era simples: ganhar confiança, descobrir os detalhes das manobras com as ações, expô-lo, talvez até processá-lo. Mas nada tinha saído como esperado.
Gleb não era como seu pai. Não havia nele aquela ganância predatória, aquela frieza calculista que ela imaginara. Pior, ele parecia carregar um peso genuíno pela culpa da família, e isso a desestabilizava, quebrando a imagem nítida que ela tinha do mundo, onde os Rodchev eram um mal absoluto e ela, Renata, a instrumenta da justiça. E agora aqueles sentimentos. Pegava-se esperando suas mensagens, procurando seu olhar, pensando nele antes de dormir. Isso não fazia parte do plano. Ela deveria usar a afeição dele, não retribuí-la. E, no entanto, algo dentro dela estremeceu quando viu a foto da família de Gleb sobre sua mesa de trabalho. Rostos felizes, sorrisos sinceros. Uma família como a que ela poderia ter tido, se as coisas tivessem sido diferentes. Você está louca, murmurou para si mesma. Ele é casado, tem filhos, e é filho do homem que destruiu a sua vida. O telefone vibrou novamente. Dessa vez era uma mensagem. Renata, por favor, responda. Preciso ver você. Ela fechou os olhos. O que estava fazendo? Envolvendo-se em uma trama que só traria ruína. Não podia continuar assim. Com um gesto decidido pegou o celular e digitou. Gleb, isso tem que acabar. Por você, pela sua família. Por favor, não me escreva mais. A resposta foi instantânea. Não consigo parar de pensar em você. Vamos nos encontrar e conversar amanhã, depois do trabalho. Renata ficou olhando para as palavras, lutando consigo mesma. Depois, lentamente digitou. Tudo bem, mas será nossa última conversa. No seu escritório, Gleb leu a mensagem e recostou-se na cadeira, exalando um suspiro pesado. Sabia que estava agindo errado. Sabia que estava arriscando tudo que amava, mas não conseguia parar, como se algo dentro dele tivesse se quebrado, e agora deslizava ladeira abaixo, sem freios. Ela não se parece com nenhuma mulher que já conheci, pensou, revivendo os gestos precisos de Renata, seu olhar ora gelado, ora profundamente penetrante. Havia algo nela, algo familiar, que ele não conseguia identificar. E em casa o esperavam Zoya leal, confiável, sua parceira de anos, e os filhos que entendiam mais do que ele imaginava. E a culpa que o roía por dentro, tirando-lhe o sono. É a última vez, prometeu a si mesmo. Vou falar com Renata, encerrar isso e voltar à minha vida. Mas mesmo enquanto pensava essas palavras, Gleb sabia que estava mentindo. Para si mesmo. Mas não conseguiu segurar o envelope. Com um gesto rápido, Renata retirou da bolsa um maço de notas e estendeu a Zoya. Aqui está tudo, como combinamos. Se precisar de mais informações, é só ligar. Marcou deslizou um cartão de visita sobre a mesa. Ao sair daquele escritório enfumaçado, Zoya respirou fundo o ar gelado de novembro. Uma chuva fina caía, criando ondulações nas poças do asfalto. Ela olhou o relógio, quase 5 da tarde. À frente, uma noite vazia. Os filhos estariam na universidade até tarde. E Gleb, provavelmente novamente se atrasaria no trabalho. Zoya tirou o telefone e descou. Tia Tamara, sou eu. Posso passar aí? Preciso conversar. A xícara de porcelana fina, quase translúcida com filetes dourados na borda, tremia levemente nas mãos de Tamara Fyodorovna. Era o serviço de chá especial, reservado apenas para ocasiões importantes. Aqui, toma. Ela empurrou a xícara em direção a Zoya. E agora me conta o que aconteceu. Pelo seu rosto, vejo que não foi uma visita sem motivo. Zoya colocou sobre a mesa um envelope com fotografias. Deu uma olhada. Tamara Fyodorovna ajustou os óculos e começou a folhear as imagens. Seu rosto, a cada foto, tornava-se mais sério. Então é assim, murmurou por fim, afastando a última imagem. E o que você pretende fazer? Não sei, admitiu Zoya, sincera. Divórcio? Tentar salvar o casamento? Estou perdida, por isso vim até você. Tamara Fyodorovna mexeu o chá em silêncio por longos minutos. Isso não é apenas um caso, disse finalmente. A situação é mais complexa. Você sabe quem ela é? Zoya negou com a cabeça. Renata Nevskaya, gerente de RH. O que há de complicado nisso? Nevskaya é o sobrenome da mãe dela, respondeu Tamara Fyodorovna, baixinho. O pai é Igor Nikolaevich Kostukov. Zoya congelou, a xícara suspensa no ar. Aquele Kostukov, o homem que seu sogro, Viktor Rodchev, arruinou. Sim, confirmou Tamara Fyodorovna com um aceno. Reconhecia assim que a vi na fábrica. Tem o mesmo rosto do pai, os mesmos olhos, a mesma linha do maxilar. Mas por que ela faria isso? Zoya franziu a testa tentando assimilar a informação. Por que começar um caso com Gleb? Vingança, respondeu Tamara Fyodorovna seca. Uma história velha como o mundo. Viktor Rodchev destruiu o pai dela, tirou tudo. Agora ela veio para destruir o filho de Viktor, tirar a família, a reputação, a paz.
Mas como ela descobriu que Gleb era filho dele? Não é difícil, deu de ombros a tia. Sobrenome raro, mesma fábrica. Acho que ela investigou tudo antes de colocar o plano em prática. Zoya recostou-se na cadeira, atordoada com a revelação. O que eu faço agora? Contar a Gleb? Mas isso vai partir o coração dele, se ele realmente se apaixonou. Tamara Fyodorovna a encarou penetrante. E você tem certeza de que ele não sabe? Em que sentido? Talvez ele já desconfie há tempo quem ela é. Sua culpa pelos Kostukov pode ter se transformado nesse romance. Gleb sempre carregou esse fardo. O pecado do pai. Zoya refletiu. A hipótese parecia absurda, mas havia uma lógica perturbadora nela. Não sei, admitiu por fim. Mas preciso descobrir tudo e quem sabe falar com essa Renata. De mulher para mulher. A chuva intensificou-se quando Zoya deixou a casa de tia Tamara. Abriu o guarda-chuva e seguiu pela calçada, absorvida nos pensamentos. Renata Kostukova. Filha do homem cuja vida seu sogro destruíra. Ironia do destino ou justiça cruel? Tão imersa em suas reflexões, Zoya não percebeu de imediato a mulher junto ao seu prédio. Só quando ela saiu da sombra, adiantando-se, é que Zoya a reconheceu pelas fotos. Renata, disse Zoya Leonidovna, a voz firme apesar do turbilhão interno. Preciso falar com você. Os olhares se cruzaram, duas rivais finalmente face a face. Renata estava pálida com olheiras profundas. Vamos entrar, indicou Zoya, acenando para o prédio. Não há motivo para ficarmos molhadas. O silêncio na cozinha era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede e pelo zumbido monótono da geladeira. Renata sentava-se à frente de Zoya, apertando entre as mãos uma xícara de chá intocado. Sei que você sabe tudo, disse por fim, a voz trêmula. Sobre mim e Gleb Viktorovitch? Sim, confirmou Zoya. E mais algumas coisas. Sei quem você é. Renata Igorevna Kostukova. Renata estremeceu, erguendo os olhos cheios de confusão. Como? Tia Tamara te reconheceu. Trabalhou com seu pai. Um longo silêncio pairou. Renata pousou a xícara e endireitou os ombros como se preparasse para um golpe. Vim aqui para contar tudo, disse baixinho. Você tem o direito de saber a verdade. E começou a falar atropeladamente como se temesse perder a coragem, sobre a infância no orfanato, a morte do pai, o juramento de vingança quando descobriu quem destruíra sua família. Sobre como se infiltrou na fábrica com um único objetivo, devolver o golpe. Planejei ganhar a confiança de Gleb Viktorovitch, descobrir as fraudes que certamente existiam na empresa, depois expor tudo publicamente. Sua voz falhava. Mas as coisas não saíram como eu queria. Você se apaixonou por ele, completou Zoya. Renata assentiu, sem coragem de encará-la. Ele era diferente do pai. Um homem bom. Não esperava que isso fosse possível, observou Zoya. E por isso você veio até mim agora? Em parte por remorso, admitiu Renata, finalmente olhando nos olhos de Zoya. Mas não só. Vim dizer que estou terminando com tudo isso. Ontem disse a Gleb Viktorovitch que não podemos mais nos ver. Ele ficou arrasado. Mas fui firme. Você lhe contou quem você é? Não. Renata abanou a cabeça. Não tive forças para dar mais esse golpe nele. Um ruído na porta da cozinha fez Zoya se virar tensa. No vão estava Polina, pálida, os olhos arregalados de choque. Polina sussurrou Zoya. Você está aqui há quanto tempo? O suficiente, respondeu a jovem baixinho. Ouvi tudo. Seu olhar saltou para Renata, carregado de uma tempestade de emoções. Raiva, dor, desorientação. Foi você? Perguntou, dando um passo à frente. Aquela por causa de quem meu pai. Polina, Zoya segurou a filha pelo ombro. É mais complicado do que parece. O que há de complicado nisso? A voz de Artem ecoou pela porta. Seu rosto estava contorcido de fúria. Essa mulher está destruindo nossa família. Artyom, advertiu Zoya, elevando o tom. Você não conhece a história toda. Preciso ir, disse Renata, levantando-se e evitando os olhos das crianças. Peço perdão. Por tudo. Não surpreendendo a si mesma, Zoya a deteve. Devemos decidir juntos o que fazer daqui para frente. A hora seguinte transcorreu em uma conversa pesada. Polina permanecia em silêncio, interrompendo apenas com perguntas curtas. Artem, apesar da explosão inicial, logo se acalmou e agora ouvia com atenção, a testa franzida como a do pai quando este resolvia um problema difícil. Renata contou tudo desde o início, a história de sua família, o plano de vingança, o sentimento inesperado por Gleb. Falou com honestidade, sem atenuantes nem desculpas. E aos poucos, a desconfiança no olhar dos jovens deu lugar a uma compreensão relutante. Então meu avô. Artem cerrou os punhos. Ele realmente arruinou seu pai?
Sim, confirmou Renata. Mas você não tem culpa disso. Nem seu pai. E você também não é culpada, claro, ironizou Polina, amarga. Brincou com nossas vidas. Sou culpada, admitiu Renata, simples. E estou pronta para assumir as consequências. Por isso estou aqui. Ficou em silêncio por longo tempo, até que levantou os olhos e disse, com calma deliberada: proponho uma solução inesperada. Vamos nos unir. O quê? Artem engasgou com o chá. Com ela? Foi Zóia quem se virou para Renata, estudando seu rosto. Você queria estar junto, mas entendeu que isso não traria alívio. Eu quero preservar minha família, mas não à custa da minha dignidade. Acho que ambas precisamos da mesma coisa, que Gleb compreenda em toda a sua profundidade o que realmente aconteceu. O que você está propondo? Renata perguntou, cautelosa. Uma lição, respondeu Zóia firme. Não vingança, não destruição. Uma lição para que ele entenda como é fácil perder tudo que tem, como o bem-estar de uma família frágil, e como é aterrorizante ser manipulado. Polina balançou a cabeça, pensativa. Você quer dar uma lição no papai? Quero que ele entenda, corrigiu Zóia. E faça a escolha certa. Não porque não tem alternativas, mas porque ele mesmo vai querer. E se ele escolher? Artem perguntou baixo. Não a nós? Zóia sorriu, triste. Então saberemos que todas as cartas estavam na mesa. Um jogo justo. Virou-se para Renata. O que você diz? Está disposta a fazer parte desse plano? Renata encarou por um longo momento, então assentiu devagar. Estou. O que preciso fazer? Para começar, Zóia tirou de uma gaveta um caderno de anotações. Precisamos planejar tudo com cuidado. O telefone de Zóia tocou quando elas finalizavam os últimos detalhes. Na tela piscava o nome, Slava. Desculpem. Ela se levantou e afastou-se até a janela. Sim, Slava. Zóia, desculpe incomodar, veio a voz masculina do outro lado. Você mencionou problemas familiares. Tenho um bom amigo, advogado especializado em divórcios. Se precisar de uma consulta, ele está à disposição. Obrigada, Slava, respondeu ela, suave. Mas ainda não decidi se vou precisar de um advogado. Agradeço a preocupação. Sempre à disposição. E lembre-se, estou do seu lado. Ao encerrar a ligação, Zóia voltou para a mesa, onde os filhos e Renata a aguardavam. É aquele Slava? Perguntou Polina. Seu ex? Sim, confirmou Zóia com um sorriso breve. Ele ofereceu ajuda jurídica. Por que ele apareceu agora? Artem franziu a testa. Veio a trabalho, ela deu de ombros. Encontro casual, ou não tão casual? Murmurou Renata. Todos se viraram para ela. Desculpe, mas, dado tudo o que aconteceu. Ela hesitou. Não são coincidências demais? Primeiro eu apareço na fábrica, depois a primeira paixão da Zóia Leonidovna surge na cidade? Você acha que começou Artem? Não acho nada, cortou Renata rápida. Apenas uma suposição. Zóia balançou a cabeça, pensativa. Ideia interessante. Mas isso pode esperar. Olhou para o relógio na parede. Gleb deve chegar em 1 hora. Renata, é melhor você ir antes que ele volte. Entraremos em contato amanhã para ajustar os detalhes. Quando Renata já estava junto à porta, Zóia perguntou de repente. Por que você veio, afinal? De verdade. Renata hesitou e então respondeu baixa. Porque entendi que a felicidade não pode ser construída sobre a infelicidade dos outros. É uma lição que meu pai gostaria que eu aprendesse. Após sua saída, Polina aproximou-se da mãe e abraçou-a. Tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Não seria mais simples só contar tudo para o papai? Zóia acariciou os cabelos da filha, reflexiva. Às vezes a pessoa precisa chegar à verdade por si mesma, especialmente quando essa verdade é dolorosa. Artem permanecia junto à janela, observando Renata atravessar a rua sob uma chuva fina. Sabe, disse ele, sem se virar, nunca imaginei que sentiria pena da amante do meu pai. A vida é mais complicada do que gostaríamos, filho, murmurou Zóia. E as pessoas também. O silêncio pairou na cozinha, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio e pelo ruído da chuva contra os vidros. Permaneceram ali, mãe e filhos, unidos pela mesma dor e pela mesma esperança. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, Gleb Rodchev estava em seu escritório, sem desconfiar que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mãe Polina rompeu o silêncio. E se o papai realmente a ama? Zóia demorou a responder. Então, baixinho. Que ele escolha, então, com os olhos bem abertos, conhecendo toda a verdade. O dia amanheceu surpreendentemente claro e ensolarado para novembro, como se a natureza quisesse presentear Gleb Rodchev em seu 45º aniversário. Desde cedo a casa fervilhava em preparativos.
Zoya orquestrava a cozinha com precisão, Polina enfeitava a sala de estar, Artem ajudava a arrumar as mesas. Tudo ficará perfeito, disse Zoya, e em sua voz havia uma determinação estranha, que os filhos notaram, mas preferiram não comentar. Gleb observava aquele movimento com uma ponta de estranhamento. Nos últimos dias, esposa e filhos haviam se comportado de maneira incomum. Nenhuma acusação, nenhum diálogo pesado. Pelo contrário, uma atenção exagerada como se tivessem combinado não estragar seu humor antes da data especial. Talvez tudo se resolva sozinho, pensou ele, esperançoso. Depois que Renata inesperadamente havia rompido o relacionamento e parado de atender suas ligações, Gleb começou a voltar seus pensamentos para a família. Para Zoya, que apesar de tudo, havia sido seu porto seguro ao longo dos anos. Para os filhos, cujos olhares antes cheios de admiração agora refletiam confusão e feridas. Papai, experimente por favor. Polina estendeu-lhe uma gravata azul escura nova. O Artem e eu escolhemos. Combina com seu terno. Gleb pegou o presente, e seus dedos tremeram ao tocar a mão da filha. Há quanto tempo não tinham nem esse contato passageiro? Obrigado, querida, disse ele, baixo. Ficou linda. De repente, Polina o abraçou com ímpeto. Parabéns, papai. O que quer que aconteça, eu te amo. Gleb a abraçou de volta, mas algo naquelas palavras, naquela entonação, o deixou alerta. O que quer que aconteça? O que ela queria dizer com isso? Às 19 horas, a sala estava cheia. Colegas da fábrica, amigos antigos, vizinhos. Todos cumprimentavam Gleb, ofereciam presentes, brindavam. À primeira vista, uma celebração familiar comum. Mas Gleb não conseguia se livrar da sensação de que o ar vibrava com uma tensão elétrica, como antes de uma tempestade. Relaxe, hoje é o seu dia, sussurrou Zoya ao passar por ele com uma taça de champanhe. Ela estava deslumbrante. Um vestido vermelho escuro realçava sua silhueta e seu sorriso, embora radiante, guardava um mistério que fez o coração de Gleb acelerar. O toque da campainha anunciou um novo convidado. Artem abriu a porta e um homem alto, de ombros largos e fios brancos nas têmporas, entrou na sala. Vyacheslav! Exclamou Gleb surpreso, reconhecendo o antigo colega de classe. Que surpresa! Parabéns, Rodishev! Sorriu Slava, estendendo a mão. Soube que era seu aniversário. Não poderia deixar de vir cumprimentar um velho conhecido, disse Zoya convidativa. Gleb apertou a mão oferecida, confuso, então olhou para a esposa. Zoya parecia absolutamente tranquila, mas seus olhos brilhavam com algo novo, indescritível. Muito prazer, murmurou Gleb. Entre, junte-se a nós. A festa continuou, mas sua atenção agora se dividia. Seus olhos voltavam repetidas vezes para Slava, que conversava com naturalidade ora com Zoya, ora com Artem, como se fosse um velho amigo da família. De onde ele surgiu? Por que Zoya não me avisou? Outro toque na campainha o distraiu dos pensamentos. Desta vez, foi Polina quem abriu a porta. Gleb ouviu sua exclamação surpresa e então, no vão da entrada, apareceu a última pessoa que ele esperava ver ali, Renata. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ela. Os olhares oscilaram primeiro para Renata, depois para Gleb. Ela permanecia imóvel, os dedos apertando com força um pequeno embrulho de presente pálida e ereta. O terno escuro e sóbrio realçava ainda mais sua fragilidade habitual. Boa noite, disse, dirigindo-se a todos e a ninguém em particular. Peço desculpas pela intrusão. Gleb deu um passo em sua direção, mas Zoya foi mais rápida. Entre, Renata Igorevna. Estávamos esperando por você. Ele congelou, incrédulo. Zoya sabia da chegada de Renata. Mais do que isso, esperava por ela. O que estava acontecendo ali? Com um gesto, Zoya chamou a atenção dos convidados. Queridos amigos, elevou a voz, cortando o murmúrio que começava a se espalhar. Peço 1 minuto de atenção. Hoje não é apenas o aniversário de 45 anos do meu marido. É um dia de verdade e reconciliação. Fez um sinal para que Renata se aproximasse do centro da sala. Hesitante, ela avançou alguns passos e parou, agora frente a frente com Gleb. Os olhos dele ardiam em uma mistura de raiva e desespero. Gleb Viktorovich, começou Renata, e sua voz, inicialmente trêmula, ganhou firmeza à medida que falava. Vim para dizer a verdade. Para você, para sua família, para todos aqui. Gleb sentiu um frio penetrante invadir seu peito. Seria possível que ela revelasse aquilo ali na frente de todos? Meu nome verdadeiro é Renata Igorevna Kostiukova, continuou, sem desviar o olhar. Sou filha de Igor Nikolaevich Kostiukov, ex-subdiretor da fábrica, traído por seu pai, Viktor Radishev, durante a privatização do empreendimento. Por causa disso, meu pai perdeu tudo: dinheiro, posição, família.
Afundou-se no álcool e morreu, e eu acabei em um orfanato. Um suspiro abafado percorreu a sala. Tamara Fyodorovna, encostada na parede, assentiu lentamente confirmando a história. O rosto de Gleb esbranquiçou como giz. Entre na sua fábrica usando o sobrenome de solteira da minha mãe com um único objetivo. Vingança, disse Renata, agora com clareza cortante, fitando Gleb nos olhos. Destruir sua vida como a minha foi destruída. Ganhar sua confiança, seduzi-lo e então, expor tudo publicamente para arruiná-lo. Polina soluçou baixinho. Artem colocou a mão em seu ombro, apertando com força. Um espasmo percorreu o rosto de Gleb. Quase consegui, admitiu Renata, com um sorriso amargo. Você confiou em mim. Você me amou. Mas aconteceu algo que eu não esperava. Vi em você não um inimigo, mas um homem. Um homem bom, íntegro, que carrega há anos o peso de uma culpa que não é sua. Vi sua família unida, amorosa, e entendi que não tinha o direito de destruí-la. Gleb avançou na direção dela, mas Renata o deteve com um gesto. Não, deixe-me terminar. Vim pedir perdão. Virou-se para ele, por ter brincado com seus sentimentos. Depois para Zoya, por ter causado dor e quase destruído seu casamento. Finalmente para as crianças, por ter feito vocês sofrerem e duvidarem do próprio pai. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir a respiração ofegante de alguém. Todos os olhares convergiam para aquele triângulo tenso. Renata, Gleb e Zoya, imóveis no centro do cômodo, como se o tempo tivesse parado. Mas não vim só por perdão, endireitou-se Renata. Vim por justiça. Não vingança, justiça. Tirou de sua bolsa uma pasta e estendeu-a a Gleb. Aqui estão documentos que provam que meu pai era coproprietário de 20% das ações da fábrica, ilegalmente apropriadas pelo seu. Por lei, essa parte me pertence como única herdeira. Gleb pegou a pasta automaticamente, os dedos tremendo. Começou, mas Zoya o interrompeu. Não agora, Gleb, disse, firme. Deixe Renata terminar. Ele olhou para a esposa, perdido. Nos olhos dela não havia raiva nem julgamento, apenas uma determinação fria e algo novo, uma expressão que ele não conseguia decifrar. Não exijo que me transfira a parte da empresa imediatamente, continuou Renata. Mas quero que a justiça seja feita. Que a memória do meu pai seja restaurada. Que a verdade venha à tona. Virou-se para os convidados. Muitos de vocês trabalharam com Igor Nikolaevich Kostiukov. Lembram-se dele como um homem honesto, de princípios. Ele não merecia o que lhe fizeram. E sua filha, aqui sua voz falhou por um instante, não merecia crescer órfã, sabendo que quem destruiu seu pai ficou impune. Gleb afundou em uma cadeira próxima, como se as pernas tivessem perdido a força. Artem deu um passo à frente, os olhos ardendo em fúria e dor. Pai, você sabia disso? Quem ela era? Gleb levantou o rosto, devastado. Não, juro que não sabia. Mas traí sua mãe com ela. Não era uma pergunta, era uma acusação. A voz de Artem cortava como lâmina. Sim, admitiu Gleb, baixinho. E esse é o maior erro da minha vida, do qual me arrependo com toda a alma. Ergueu os olhos para Renata. Você está certa. Merece justiça. Farei tudo para reparar o erro do meu pai. Devolverei o que é seu por direito. Depois virou-se para a família, e se vocês puderem se encontrarem forças para me perdoar. Não tão rápidos, Zoya levantou a mão, interrompendo-o. Perdão se conquista. Varreu os convidados com o olhar. Acho que devemos dar à família Radishev um tempo para conversar a sós. Obrigada pela compreensão. Os presentes começaram a se despedir constrangidos como se tivessem testemunhado algo profundamente íntimo e doloroso. Em pouco tempo, na sala restaram apenas os Radishev, Renata e, surpreendentemente, Slava, a quem Zoya havia pedido para ficar. Por que ele está aqui? Perguntou Gleb, rouco, indicando o ex-colega com um movimento de cabeça. Como testemunha, respondeu Zoya, serena. E como alguém que me ajudará a tomar uma decisão final. Ela se aproximou de Gleb, fitando sem pestanejar. Estou disposta a dar a você uma segunda chance. Não por medo da solidão ou do divórcio, não por falta de opções ou recursos, mas porque em 20 anos ao seu lado aprendi uma coisa, até as pessoas boas erram. Até quem ama pode trair. Até os honestos podem mentir. Gleb baixou a cabeça. Zoya continuou, implacável. Mas uma segunda chance não são apenas palavras. São atos. Passos concretos que provarão sua sinceridade. Estou disposto a tudo, murmurou ele. O que devo fazer? Zoya levantou um dedo. Primeiro, você reconhecerá publicamente o erro do seu pai e pedirá desculpas à memória de Igor Kostiukov. Fará um pronunciamento à imprensa. Contará a verdade. Não é necessário, interrompeu Renata, apressada, mas Zoya abanou a cabeça. É sim. Não por você, mas por Gleb.
E por nossos filhos que precisam saber que o pai deles é capaz de assumir seus erros e consertá-los. Gleb assentiu. Farei isso. E depois? Zoya levantou um segundo dedo. Devolverá a Renata sua parte legítima na empresa. Não como esmola, mas como reparação justa. Concordo, disse ele sem hesitar. Terceiro, prosseguiu Zoya, faremos terapia familiar. Não para cumprir tabela, mas para entender o que deu errado e como consertar. Gleb assentiu novamente, desta vez mais devagar. Se você acha necessário. É necessário, cortou ela. E por último, você precisa aceitar que o que aconteceu deixou uma cicatriz. Poderei perdoar, mas não esquecer. A confiança terá que ser reconstruída. Será um caminho longo e nem sempre fácil. Virou-se para os filhos. Polina, Artem, vocês são adultos. Terão sua própria relação com o pai, independente da minha. Não peço que esqueçam tudo agora. Só, sua avó suavizou, deem a ele a chance de provar que ele ainda merece o seu respeito. Polina foi a primeira a dar um passo em direção ao pai e o abraçou com força. Eu te amo, papai. Apesar de tudo, Artem hesitou por mais tempo, mas então se aproximou e colocou a mão no ombro do pai, com voz firme porém abalada. Prove que você ainda é o homem de quem sempre me orgulhei. As lágrimas escorreram pelo rosto de Gleb. Ele os apertou contra si, como se fossem crianças novamente, sussurrando entre soluços, perdoe-me, perdoe-me. Zoya voltou-se para Renata. E você? O que planeja fazer agora? Renata endireitou os ombros com uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Vou me demitir da fábrica. Slava Orlov me ofereceu uma posição em sua empresa em outra cidade. Acho que é a melhor saída para todos nós. Estendeu a mão para Zoya. Obrigada por entender. Por ser humana. Zoya apertou sua mão com firmeza. Obrigada a você pela honestidade. Nem todos teriam coragem para esse passo. Renata aproximou-se de Gleb, que ainda abraçava os filhos. Adeus, Gleb Viktorovich, disse baixinho. Cuide deles. Eles são um tesouro. Virou-se e dirigiu-se à porta. Slava seguiu, mas ao cruzar o batente, olhou para trás, em direção a Zoya. Tem certeza de que vai dar conta? Ela sorriu serena e confiante. Vamos dar conta. Todos nós. Ele assentiu, agradeceu pela ajuda com um gesto e saiu. Quando a porta se fechou, o silêncio preencheu a casa. Gleb soltou os filhos e aproximou-se da esposa. Zoya, não sei como agradecer. Ela tocou seus lábios com o dedo, interrompendo-o, não com palavras, com atos. E será um caminho longo, Gleb. Muito longo. Ele baixou a cabeça, compreendendo o peso daquilo. Estou pronto para percorrê-lo, passo a passo, dia após dia, pelo tempo que for necessário. Zoya permitiu-se, pela primeira vez em muito tempo, tocar sua face com carinho. Então vamos. E foram juntos para a cozinha, ombro a ombro, como uma família. Polina enxugava as lágrimas às escondidas, mas seus olhos brilhavam com uma esperança tímida. Artem caminhava contido, ainda tenso, mas disposto a dar ao pai a chance que ele pedia. À frente, os esperava uma conversa difícil, mas também um início. O início de um caminho de cura, de perdão, de uma nova vida em que a verdade, por mais dolorosa que fosse, se tornaria a base para relações mais sólidas e sinceras. Do lado de fora caía a primeira neve do ano, branca e imaculada, cobrindo a terra como um manto que oferecia a chance de começar tudo de novo, em uma página limpa.